sabe o que é um mecanismo de defesa? Muitas vezes a gente não percebe, mas todos nós fazemos isso. Então hoje vamos olhar para esse fato e ver o que é que nós podemos fazer por nós para melhorar a nossa saúde mental e também observar como as pessoas em volta agem para ver como a gente se protege, protege o outro, porque eu estou agora nesse momento falando com você sobre mecanismos de defesa. Então, os mecanismos de defesa não foram investigados apenas por Freud e Anna Freud, sua filha. Freud, ele começou a investigar e no início do século XX, ele introduziu a ideia de que o ego se defende de impulsos e mecanismos que são indesejáveis para nós, como a repressão, a negação, a projeção. Depois, Anna Freud falou mais sobre isso e detalhou esses mecanismos de defesa. Mas a neurociência nos leva mais profundamente a compreender esses mecanismos. Hoje, através da neurociência, nós podemos aprofundar ainda mais. Mas vamos para os mecanismos de defesa. O que são e como agem? Estudar sobre esses mecanismos de defesa pode nos proteger de dores psíquicas imediatas e contribuir para o desenvolvimento de uma saúde psíquica saudável. E ao contrário, se você não cuidar e se você não tratar da maneira adequada, pode levar a quadros depressivos muito altos. Então, mecanismos de defesa são processos psicológicos que ajudam o indivíduo a lidar com emoções e pensamentos que são difíceis de enfrentar. Geralmente, trabalham de forma inconsciente, você não sabe que você está agindo assim, e servem para proteger a pessoa da ansiedade psíquica. Então, primeiro é de negação. Se recusar a aceitar a realidade ou os fatos, bloqueando eventos externos da consciência. Por exemplo, uma pessoa que nega que tem um problema de alcoolismo, mas todo mundo está vendo que tem e está tentando ajudar aquela pessoa naquele problema. E uma outra maneira é aquela pessoa que também sofre abusos no relacionamento, mas ela não quer perceber que ela está sofrendo abusos. O marido bate, ou a esposa de maneira verbal ofende o marido o tempo todo. De toda maneira, nós não sabemos, os pais com os filhos, está havendo num relacionamento um abuso verbal, um abuso físico, mas a pessoa se recusa a reconhecer, falando que aquela pessoa é boa, querendo passar por cima daquele problema e suportando, levando ela a problemas piores, de maneira psíquica, por suportar a pressão psicológica, levando a doenças, inclusive, físicas. Por quê? Porque quando você não trata do seu psique, quando você se permite agredir, você vai para a doença física. O seu corpo vai somatizar, nas inervações do corpo, o que você não falou. Você precisa falar, você precisa resolver os problemas. Agora vamos para a repressão. Quando a pessoa é um mecanismo de defesa, de reprimir. Repressão. Quando a pessoa esconde sentimentos dolorosos involuntariamente do consciente. Ela não faz porque quer, é inconscientemente. Por exemplo, a pessoa não se lembra de um fato traumático de sua infância, como, por exemplo, um pai e uma mãe se separou, aí a mãe e a filha saem, vai para casa de uma outra pessoa para morar até arrumar o seu lugar. A criança não se lembra o que é que aconteceu, não sabe como ela foi parar naquela casa. Ou acontece um acidente e a criança não se lembra, a pessoa adulta não lembra do acidente, mas foi um fato traumático na vida dela, alguém que ela amava morreu, algo assim, de muito sofrimento, e ela não se lembra.
Por quê? Vamos falar aqui sobre um outro exemplo. Pessoa que sofreu abuso sexual na infância e não se lembra conscientemente desses eventos. Isso é uma forma de autopreservação. A pessoa não se lembra para não sofrer. A projeção. Quando a pessoa atribui sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outros. Uma outra pessoa, um indivíduo, por exemplo, ele tem sentimentos hostis com relação a uma pessoa. Ele acredita que aquela pessoa não gosta dele. Então, esse indivíduo vai sempre ver o outro de uma maneira negativa, mas na verdade é ele que não gosta do outro. E a racionalização, o que é racionalizar? É aquela pessoa que, por exemplo, ela vai procurar um emprego. Aí ela não quer estudar, ela não quer correr atrás, ela não quer se preparar para o mercado de trabalho. Então, ela chega lá, vai na vaga de emprego, conversa um pouco, vai embora, depois ela culpa ali a empresa de que aquela empresa, eles não deram realmente oportunidade para ela. Diz que não se encaixa ali na cultura organizacional daquela empresa, ou que o processo seletivo da empresa foi injusto. Mas por quê? Porque ela não quer reconhecer que é ela que precisa de se preparar melhor para a vaga de emprego que está ali disponível. Outro mecanismo de defesa é o deslocamento. Por exemplo, um homem trabalha o dia todo, fica nervoso no emprego, com um colega de trabalho, com o chefe, com alguém ali no trânsito e não consegue ali naquele momento mostrar que não gostou. Então ele vai chegar em casa, ele vai chutar o cachorro, ele vai brigar com a esposa, ele vai tratar mal os filhos. Então, isso é um deslocamento, é um mecanismo de defesa no qual a pessoa vai jogar a raiva onde? Num lugar mais frágil. Ele não tem coragem de mostrar ali para aquela pessoa que tem o mesmo tamanho e potencial que ele, a raiva dele. Ele vai colocar isso onde ele sabe que ele não vai ser atingido. Tem também a formação reativa. É agir de maneira oposta a sentimentos que são inaceitáveis para esconder uma emoção verdadeira. Por exemplo, quando você desgosta de alguém e para esconder esse sentimento no seu trabalho, você não gosta do seu chefe, você não gosta de alguém, mas você, para esconder esse sentimento, você sente inveja daquela pessoa. Você trata aquela pessoa super amigavelmente, você procura ser colaborativo, você procura fazer o melhor. Então, dessa maneira, você desloca, reage, aliás, de uma maneira, tem uma reação reativa na qual você vai estar fazendo uma sobrecompensação para proteger-se de enfrentar emoções que considera inadequadas à sua autoimagem. E por exemplo, deixar o outro perceber que está com inveja. E a sublimação, que é transformar os impulsos ou reações negativas e os comportamentos socialmente aceitáveis, que são inaceitáveis, em aceitáveis. Exemplo, uma pessoa que é muito agressiva. Então, isso é inaceitável na sociedade. Então, ela vai para esportes violentos, onde ela vai ter contato físico com outras pessoas, para que ela possa descarregar toda aquela sua raiva que ela sente, toda aquele seu estresse. E uma pessoa, por exemplo, que ela
tem assim, tipo um vício no sexo. Então ela vai para a igreja, ela começa a fazer oração, sai junto com outras pessoas, por quê? Ou vai para a arte, vai pintar um quadro, vai fazer um trabalho voluntário e assim ela vai sublimar, vai colocar de uma maneira saudável. Por quê? Porque ela sabe que é inaceitável agir de uma maneira errada. Então ela vai sublimar aqueles sentimentos com uma coisa boa. Então, a sublimação é uma coisa positiva. E esses mecanismos podem ser muito úteis para ajudar uma pessoa a se manter psicologicamente estável, se usados da maneira correta. Se usados de uma maneira rígida, de forma exagerada, pode ser prejudicial, gente. Então, vamos ver como é que nós vamos usar de uma maneira saudável uns mecanismos de defesa para cuidar das pessoas que a gente ama e para cuidar da gente mesmo, ok? Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Que Deus proteja o seu lar, o meu lar, e que Deus nos dê muita paz.